O Adventismo, ele surge no movimento Millerita. O movimento Millerita, quem foi o William Miller, né? William Miller também é chamado de Guilherme Miller, porque William é inglês, Guilherme é português, né? Então pode ser que a pessoa conheça por Guilherme Miller. Mas o Miller, ele... havia um movimento, que não era do Guilherme Miller esse movimento, chamado movimento do Advento. Então, eles começaram a pregar sobre a volta de Jesus. Tá aí tudo bem. Tá. E o Guilherme Miller é o cara que vai dar corpo, é a semente do que vai ser o Adventismo. Porque o Guilherme Miller, embora não fosse adventista, porque não existia a igreja adventista do sétimo dia, é um movimento. Havia um movimento. Uhum. E a Ellen White, a profetisa do movimento adventista, a profetisa e fundadora, né, cofundadora do movimento adventista, ela participava desse grupo de pessoas que pregavam sobre a volta de Jesus e tal. E a Ellen White, ela foi profundamente envolvida com vários grupos, assim, espirituais, por assim dizer. Ela se envolveu com um grupo que estudava a Bíblia, se envolveu com um grupo que tinha práticas espirituais assim meio estranhas, tipo entrar em transe e tal, enfim. E a Ellen White, ela é abaixo nesse momento do Guilherme Miller. Então o Guilherme Miller, ou William Miller, ele é o cara que marcou a volta de Jesus. Ele fez uma conta interpretando Daniel capítulo 8, que, na minha opinião, é a pior interpretação na teologia da história de Daniel capítulo 8. E ele pega as 2.300 tais e manhãs de Daniel 8 e fala assim, isso aqui vai estar em 1843. Ele datou o ano da volta de Cristo. Para 22 de outubro de 1843. É óbvio que Jesus não voltou. E aí... problema, tal, não sei o quê. Só que ele ganhou muita fama nesse negócio. E aí ele falou, não, tem a data errada por conta do ano zero, por conta não sei o que lá. E aí ele remarcou para 22 de outubro de 1844. Então, em 22 de outubro de 1844, se você pegar um Google, você nunca estudou sobre Adventismo. Eu estou falando isso porque hoje em dia o algoritmo já rastreia mais ou menos o que você faz, né? Então, se você pegar um Google aí e falar assim, ó, escreve no Google assim, o que é o grande desapontamento na religião? O grande desapontamento adventista, alguma coisa assim. Essa data ficou conhecida como grande desapontamento. Então, em 22 de outubro de 1844, que foi remarcado por Guilherme Miller a volta de Jesus, então Jesus não voltou novamente. E quando Jesus não voltou, aí é um nascedouro da igreja adventista, porque a igreja adventista fala assim, não, mas ele não era adventista, mas não existia igreja adventista, mas a igreja adventista venera até hoje o Guilherme Miller. Nossa. Até hoje. Eles fazem como que eu falo? Caravanas para ir no túmulo do Guilherme Miller, daqui do Brasil. Para ir lá... porque a Ellen White escreveu, num dos seus livros, que existem anjos em volta do túmulo de Guilherme Miller, guardando os seus restos mortais. Então, para o adventista que vai aos Estados Unidos, num grupo, numa caravana, tal, de vez em quando eles promovem, é muito importante ir lá no túmulo de Guilherme Miller. Então, o Guilherme Miller marcou a volta de Jesus para 22 de outubro de 1844, Jesus não voltou. O que a Ellen White fez, na sequência, foi inventar uma desculpa, entendeu? Então, eles disseram assim, olha, nós acertamos a data, mas erramos o evento. Aconteceu uma coisa muito importante em 22 de outubro de 1844, só que não era a volta de Jesus. A gente achava que era a volta de Jesus, mas não é. Então, o que aconteceu? Aconteceu que lá no céu, nesse dia, lá no céu, tem uma divisão entre santuário e santo dos santos. Então Jesus morreu na cruz há 2000 anos atrás e ficava no santuário. No dia 22 de outubro de 1844, ele entrou no Santo dos Santos.
E aí começou o juízo. Nesse dia, 22 de outubro de 1844, começou o juízo, que é o juízo investigativo que eles defendem. E como que ela chegou nessa questão, pastor? Ela conseguiu passar um pano pra ele. Porque assim, ela tem essa ruptura, né? Porque aí Não tem documentação nenhuma. Não tem nada. Ela não, só ela inventou essa doutrina. Ela as inventou... pessoas, por admirarem, né? Como para ela é tudo revelação, sim. Então Ellen White, ela tem a história da Ellen White é bem complicada. Quando ela era adolescente, ela era irmã gêmea, ela tinha uma irmã gêmea, não sei se você sabia. E ela, eu não lembro a idade, mas uns 10 anos, assim, mocinha, novinha, criança, ela tomou uma pedrada na cabeça. E é uma pedrada que afundou o crânio dela. E ela ficou diferente da irmã gêmea dela, inclusive. Até a aparência, essa pedrada, e ela tinha convulsões, por exemplo. A Ellen White tinha convulsões depois desse evento. E depois, a Ellen White tinha visões e como eu disse, ela participava de outros círculos, assim, de pessoas que ficavam em transe, tinha um lance lá numa fazenda, eu não lembro agora, mas isso é bem fácil de documentar. Hoje em dia com inteligência artificial, cara, você digita lá, você acha toda a documentação. Entendeu? Então, a Ellen White tem essa história de vida, e quando chega em 22 de outubro de 1844, ela vai para uma fazenda, para um milharal, não lembro como é que era o assunto tal, e ela recebe essa revelação aí de que ela, o marido dela, né, o Tiago White, mas tem mais gente aí envolvida que eu não lembro de memória agora, não estou lendo nada, mas então se cria uma doutrina, que é a doutrina do juízo investigativo. E essa doutrina, ela diz o seguinte: Jesus morreu na cruz 2000 anos atrás. Só adventista defende isso, na vida. De todos, em 2000 anos de cristianismo, só os adventistas defendem essa ideia. Que é uma ideia mais complicada do que o próprio sábado. Porque ela fala assim, que Jesus morreu na cruz, beleza. Ressuscitou ao terceiro dia, beleza. Subiu aos céus, beleza, tá tudo certo, tá no credo da igreja. Só que lá no céu ele ficava num compartimento. E esse compartimento não dava acesso ao Pai. E esse compartimento é o santuário. E nesse dia de 22 de outubro de 1844, ele atravessa para o Santo dos Santos e ele e o Pai vão deliberar o juízo. Então começou o juízo. Desde Adão. Então pensa num arquivo, pega lá o primeiro nome, coloca em cima da mesa. Aí eles vão deliberar agora o julgamento de Adão. Então o julgamento de Adão, o julgamento de, sei lá, escolhe um, Abraão, não se sabia se era salvo ou não até esse dia, de 1844. A partir daquele dia que começa o juízo. E quando termina, e está acontecendo até agora. O adventista acredita que agora está ocorrendo. Estão em juízo. Quando termina, primeiro os mortos, depois os vivos. Quando terminar, aí é a volta. Então essa é a doutrina do juízo investigativo. E essa doutrina é a espinha dorsal do adventismo. Então, muitos adventistas falam, mas o adventista não é seita porque ele só guarda o sábado. Não, tem igrejas que guardam o sábado, que são mais antigas que o adventismo. Por exemplo, a igreja batista do sétimo dia é uma igreja mais antiga do que o adventismo, guarda o sábado e não é tida como seita. Por quê? Porque ele não guarda o sábado para ser salvo, não tem essas doutrinas diferentonas, assim, tipo essa do juiz investigativo. Tem outras mais, tem muitas outras. E as alianças da Ellen White vão além dessa questão aí de influência de grupos. Não sei se parece que você gosta de apologética, não sei se você já estudou sobre isso, mas a Ellen White, ela era muito próxima do mormonismo. Aliás, a Ellen White, ela é parente de Joseph Smith. O avô, peraí, eu não posso comentar, pesquisem aí, eu não sei, é o avô da Ellen White. O avô da Ellen White é pai da mãe do Joseph Smith, do mormonismo. E a Ellen White rasga elogios para o seu primo, como se fosse eu acho que é um primo segundo. Ela fala que ele era um profeta de Deus, ela fala, depois ela muda de ideia. Mas nos escritos da Ellen White tem ela elogiando
o Joseph Smith, a ideia do anjo Moroni. A Ellen White tem um anjo assistente por causa do anjo Moroni. Porque o Joseph Smith tem um anjo, que é o anjo Moroni, que fala para ele, tal. A Ellen White tem também um anjo. Ela começa defendendo ele e ao longo dos seus escritos ela muda a... Eles faziam parte de um grupo. Eu vou tentar achar lembrar o nome desse grupo, de pessoas que estudavam e tal, mas junto com ele também. E depois eles tomam caminhos diferentes. Depois ela fala que é uma seita, que o mormonismo está errado, não sei o que, mas são primos. Eles são primos. Então, é interessante você estudar um pouco da história para você ter uma ideia. Por exemplo, a proibição do café na Igreja Adventista começou nos Mormons. Mormon e Adventista têm regras bem parecidas quanto a questão dietética.